primeira leitura de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e proclamai a ela que seu serviço compulsório está completo, que sua culpa está selada, que sua culpa está saldada, que recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz proclama: no deserto preparai o caminho do Senhor, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Todo vale seja elevado, e todo monte e colina seja rebaixados. O lugar íngreme torne-se planície, e os outreiros vale. E será desvendada a glória do Senhor, e toda a carne junto verá, pois a boca do Senhor falou. Uma voz diz: proclama. E eu disse: que proclamarei? Toda a carne é capim, e todo o seu esplendor como a flor do campo. Secou a erva, murchou a flor, pois todo o sopro do Senhor ventou neles. De fato, o povo é erva. Secou o capim, murchou a flor, mas a palavra de nosso Deus se mantém de pé para sempre. Sobre um monte alto, sobe tu, ó Sião, mensageira. Ergue a tua voz com força, ó Jerusalém, mensageira. Erga, não temas. Dize à cidade de Judá: eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com firmeza, e seu braço lhe exerce domínio. Eis sua recompensa com ele, e sua paga diante dele. Como um pastor apacenta seu rebanho, com seu braço reúne cordeirinhos, e em seu colo carrega ovelhas que amamentam, guia cuidadosamente. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O nosso salmo de hoje é o Salmo 85, versículo de 1 a 3, e depois do 9 até o 14. Salmo 85, versículo de 1 a 3, depois de 9 a 14. Para o dirigente dos filhos de Coré, um salmo. Senhor, favoreceste na tua terra, mudaste a sorte de Jacó. Suportaste a culpa do teu povo, encobriste todo o pecado dele. Recolheste toda a tua cólera, desististe de tua ira inflamada. Restaura-nos. E era só até o 3, né? Quero escutar o que Deus fala, porque o Senhor fala de paz a seu povo e a seus fiéis, que não voltem à insensatez. Certamente sua salvação está próxima dos que o temem, para a glória morar em nossa terra. Lealdade e verdade se encontram. Justiça e paz se beijam. A verdade brota da terra, pois a justiça despontou dos céus. O Senhor também concede o bem-estar para a nossa terra, conceda a produção dela. A justiça anda à frente dele e fixa o caminho dos seus passos. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então, todos de pé, ficamos em pé para a leitura do Evangelho de hoje, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito em Isaías, o profeta. Eis que envia um mensageiro à tua frente, que preparará o teu caminho. Voz de alguém que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, fazei retas as suas veredas. Surgiu João Batista no deserto, proclamando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E acorria a ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo e um cinto de couro em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamou, dizendo: Vem o mais forte que eu, atrás de mim, de quem não estou à altura de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu se faz presente aqui. O teu Espírito se faz presente aqui. Nós somos gratos pela manifestação com o poder que o Senhor faz. Senhor Jesus,
falas conosco, transforme-nos, que nós possamos cada vez nos tornar mais parecidos contigo. Faça-se presente aqui em nosso meio, abra nossas mentes, nossos corações para receber da tua palavra, nossas mentes para que nós possamos compreender, nossos corações para que nós possamos acolher a tua palavra. Transforme-nos, Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos, que nós possamos celebrar esse segundo domingo de advento com a expectativa de que tu venhas em nossa direção. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Consolai, consolai o meu povo. É assim que a nossa leitura de Isaías se inicia hoje. A nossa leitura se inicia falando sobre a necessidade do consolo. E quem é a pessoa que precisa de consolo, senão aquela que está chorando? E quem é a pessoa que precisa de consolo, senão aquela que está sofrendo? O simples povo judeu, principalmente aquele que não vivia na capital. Aquele que não vivia na capital, vivia a sua vida cuidando de suas terras e de seus animais, adorando o seu Deus da forma como eles acreditavam que deveriam fazer, vivendo as suas vidas em família. Até que um dia, o Império Babilônico volta-se contra o governo de Jerusalém, trai o rei de Jerusalém, que era a grande capital. Se nós olharmos um capítulo antes da nossa leitura de hoje, no capítulo 39 de Isaías, nós podemos encontrar a narrativa que conta como o rei Ezequias apresenta os tesouros que estavam sob os seus cuidados para aqueles que até então eram seus aliados do reino da Babilônia. De acordo com Isaías e com Jeremias, esse foi um erro terrível, que atraiu o olhar da Babilônia para o povo de Israel, para os tesouros que eles tinham, para as riquezas que eles haviam arrecadado. E dessa forma, a Babilônia traz Israel, e assim um longo cerco se inicia, mas que termina com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, que era o lugar onde Deus habitava. A vida do povo judeu, desde então, nunca mais foi a mesma. Após a destruição da capital e do templo, todas as famílias nobres foram deportadas para a Babilônia. O povo, então, passou a viver no exílio. E aqueles poucos que ficaram para trás, esses tiveram sorte de não terem sido encontrados, mas provavelmente perderam tudo o que tinham: dinheiro, alimentos, roupas, plantações e principalmente a segurança. A nação havia sido destroçada. Muitas vidas foram perdidas, muito sangue foi derramado. E a verdade é que uma boa parte do povo talvez nem imaginasse que essa fosse a situação. Mas os líderes daquele povo estavam conduzindo aquele povo para viver de uma forma que era completamente contrária à forma como Deus queria que o povo de Israel regesse a sua vida. A liderança que estava sobre eles, seja a liderança religiosa, como o próprio rei, um por um, eles conduziam o povo cada vez mais para longe de Deus, fazendo com que eles, até mesmo se eles não compreendessem, estivessem achando que estavam adorando ao verdadeiro Deus de Israel, na verdade eles estavam adorando a um Deus estrangeiro, adorando em árvores frondosas, como constantemente é dito, achando que estão adorando a Deus, eles estão adorando a outro. E nesse meio tempo, por mais que diversos profetas tenham surgido para proclamar que os líderes daquela nação deveriam arrepender-se dos seus caminhos, retornar a viver de acordo com os padrões que a aliança que Deus fez com o povo de Israel no passado, a verdade é que nenhum desses reis, nenhum desses líderes ouviu. E os profetas diziam que caso eles continuassem vivendo nesse caminho, o Deus de Israel não mais os protegeria e, na verdade, enviaria uma nação para trazer o julgamento sobre eles, conforme o que a própria aliança que eles tinham feito determinava. Os profetas não foram ouvidos e foi justamente isso que aconteceu. A Babilônia aconteceu na história de Israel, na história do povo judeu. E o povo passou mais de 40 anos vivendo como estrangeiros em outra terra. O grande desafio dos exilados era aprender como ser fiel àquele Deus, mas agora, não mais na sua terra, mas no estrangeiro. E nesse meio tempo,
muitos daqueles que foram deportados morreram. E uma nova geração surgiu, uma geração que não havia nascido em Israel e que nunca havia visto Jerusalém com toda a sua glória, muito menos o templo. Uma nação inteira nasceu na Babilônia. Uma geração inteira surgiu no cativeiro. A verdade era que muitos desses que já tinham tido a certeza de que Deus os tinha abandonado. Não havia mais motivo nenhum, meus irmãos, para ter esperança. Deus estava em silêncio na percepção deles. Até que depois de um tanto silêncio, após 40 anos de exílio, uma voz profética surge. E essa voz surge com uma mensagem esperada. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E não há nada mais que esse povo possa ansiar do que o consolo. E a voz profética surge justamente para esse povo que se considerava abandonado na Babilônia, vivendo debaixo das garras desse império que havia destruído a sua nação e assassinado seus familiares e seus vizinhos. E a voz profética continua a falar. Falai ao coração de Jerusalém e proclamai a ela que o seu serviço compulsório está completo, que sua culpa está saldada, que recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O Deus que ordenou o consolo desse povo tão ferido, ordena que se fale carinhosamente ao coração de Jerusalém, falando, dizendo-lhe que sua culpa está paga. Esse Deus deseja que esse povo saiba que ele não é mais um Deus ausente, que ele não abandonou esse povo, mas que ele é um Deus presente e que está vindo por eles. Continuando, uma voz proclama: no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Todo vale seja elevado e toda monte e colina sejam rebaixados. O lugar íngreme torne-se planície e os outeiros vale. E será desvendada a glória do Senhor. E toda a carne junto verá, pois a boca do Senhor falou. O profeta ouve uma voz declarando que o caminho para a procissão de uma realeza deve ser preparada no meio do deserto. E que tudo que possa impedir uma vida tranquila para a manifestação desse rei, seja qualquer monte, qualquer planície, qualquer vale, tudo isso deve ser corrigido. Nenhuma planície, nenhuma montanha, nada vai atrapalhar a vinda desse rei. E esse rei que está vindo é o próprio Senhor Deus de Israel. Ele é quem vem. E após a sua vinda, como a própria voz diz para o profeta, todos verão a manifestação da sua glória. E a voz que o profeta ouve continua no 6º versículo da nossa leitura. Ela agora ordena ao profeta: proclama. O profeta, sem saber exatamente o que proclamar, ele questiona: então, o que proclamarei? E a voz diz o que deve ser proclamado. Toda carne é capim, e todo o seu esplendor como a flor do campo. Secou a erva, murchou a flor, pois o sopro do Senhor ventou neles. De fato, o povo é a erva. Secou o capim, murchou a flor, mas a palavra de nosso Deus se mantém de pé para sempre. Tudo isso significa que o profeta está querendo, ouvindo da voz que se fala em nome de Deus, é que a glória do homem, com todo o seu esplendor e todo o seu poder, é como uma flor. O povo exilado que teme tanto a Babilônia, eles devem ter a certeza de que a Babilônia, assim como uma flor, vai murchar. Todo o poder e a glória da Babilônia, que eles tanto temem, vai murchar. O reino da Babilônia, isso, eles têm que ter a certeza de que terá um fim. Porém, a palavra do Senhor, essa
não tem fim nunca. E dessa forma, então, logo depois a aprender sobre o quão vã é a vida do homem, quão eterna é a palavra de Deus, o profeta é encorajado. E uma voz no versículo 9 se dirige a ele: sobre um monte alto, sobe, tu, ó Sião mensageira, erga a tua voz com força, ó Jerusalém mensageira. Ergue-a, não temas, dize à cidade de Judá: eis diante dele, como um pastor apacenta o seu rebanho, com o seu braço reúne cordeirinhos e em o seu colo os carrega. Ovelhas que amamentam, ele guia cuidadosamente. Não tenha medo de proclamar o fim da Babilônia. É o que todo o povo de Israel ouve como proclamador, mensageira de Deus. O profeta ouve que ele deve apresentar para ajudar o Deus de Israel. Diga para eles que o Senhor está vindo. Aquele Deus que vocês acreditam que os abandonou, ele está vindo para corrigir tudo o que está errado. E assim, meus irmãos, o exílio encontra o seu fim. O exílio encontra o seu fim. Aqui nesse texto, e mais especificamente no versículo 9, quando essa voz se dirige ao mensageiro, essa voz se dirige a Sião, chamando-o de mensageira, mais especificamente nesse texto, é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a palavra evangelho. Essa mensagem que nós lemos nessa leitura de Isaías capítulo 40, ela ficou mais conhecida como o Evangelho de Isaías, em alguns outros lugares como o proto-evangelho, o Evangelho de Isaías. E aqui nós conhecemos a história, a profecia se cumpriu, Babilônia caiu, o povo foi levado de volta para o seu lar e Deus se manifestou com poder. O problema, meus irmãos, disso tudo é que essa história de que Israel se une com reinos estrangeiros e é traído se repetiu mais uma vez. Não foi somente com a Babilônia. Isso aconteceu também em o livro de 1 Macabeus, mais especificamente no capítulo 8, nos relata uma história. 1 Macabeus, meus irmãos, e peço que vocês não fiquem chocados com essa leitura, nos conta a seguinte história. Capítulo 8, versículo 20. Judas, o Macabeu, seus irmãos e a população dos judeus enviaram-nos a vós para estabelecer convosco, e aqui no caso se trata do surgente Império Romano, que ainda não era um império, para vós, para estabelecer convosco uma aliança e a paz, e para sermos inscritos como vossos aliados e amigos. O discurso lhes agradou, no caso agradou Roma. Esta é a cópia da carta que escreveram em tábuas de bronze e enviaram a Jerusalém para ser junto a eles lá um memorial da paz e da aliança. Que tudo vá bem para os romanos e para a nação dos judeus, no mar e na terra seca, para sempre, e que a espada e o inimigo sejam afastados deles. Contudo, se houver guerra para Roma primeiro, ou para qualquer de seus aliados, em todos os territórios sob seu domínio, a nação dos judeus será sua aliada, com todo o coração, como o momento deles exigir. Aos que combatem, não dará ou suprirá trigo, armas, dinheiro, navios, como pareceu a Roma, e observarão suas diretivas sem nada receber. Da mesma forma, se a guerra encontrar a nação dos judeus primeiro, assistirão como aliados os romanos, com toda a sua alma, como o momento deles exigir. E aos aliados não darão trigo, armas, dinheiro, navios, como pareceu a Roma, e observarão essas diretivas sem engano. Conforme essas palavras, assim estabeleceram os romanos com a população dos judeus. Meus irmãos, nesse texto nós encontramos um acordo de paz entre o povo romano e o povo de Jerusalém. Os macabeus acharam por bem aliar-se a
aliar-se a Roma, que era um império que estava surgindo, por medo dos sírios e por medo dos gregos, que constantemente aliciavam o povo romano, o povo judeu. Eles consideravam que, com a ajuda dos romanos, tudo sairia bem. Eles tinham força. E essa aliança, que surgiu logo depois dos primeiros macabeus que libertaram o povo de Israel, essa foi uma aliança que durou 100 anos. E é interessante observar as palavras que constam nesse texto dessa aliança, porque fala sobre estar aliado e formar uma aliança e colocar toda a sua alma e todo o seu coração no bem um do outro. Mas a verdade é que essa aliança não durou mais do que 100 anos. E Roma, no ano 63, sob o poder do general Pompeu, com a pretensão de pacificar toda a região da Palestina que vivia sob guerra, invadiu Jerusalém, tomou o poder e, de aliada, o Império Romano tornou-se uma dominadora. E, por fim, da mesma forma no futuro, queimou Jerusalém e o templo, assim como a Babilônia no passado fez. Mais uma vez, nós observamos aqui na história que, mais uma vez, Israel se tornou serva de uma nação estrangeira. Mais uma vez, Israel foi traída por uma nação, por considerar que, se aliar a essa nação, ela estaria bem, ela estaria forte, ela seria cuidada. Roma, assim como a Babilônia, traiu o povo judeu. E no meio dessa situação, um novo evangelho surge. Agora não mais o evangelho de Isaías. No primeiro capítulo da nossa leitura do evangelho de hoje, nós temos o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, o evangelista Marcos começa a sua obra apresentando mais uma vez uma mensagem de evangelho para o povo de Jerusalém, para o povo judeu. Mais uma vez, esse povo que se encontra debaixo de Roma, em meio a revoltas que estavam acontecendo, e provavelmente um evangelho que foi escrito no momento crucial em que Roma se virou contra Jerusalém e para destruir Jerusalém, destruir o templo. Provavelmente um texto que apresenta um caminho diferente para o povo judeu. Não um caminho da revolução, mas o caminho de se oferecer como sacrifício, um caminho pacificador, o caminho da cruz de Jesus. Um evangelho que apresenta não os falsos cristos que queriam conduzir o povo para a guerra, mas o Cristo que ofereceu a sua vida e apresentou uma nova forma de se portar em meio a esse grande conflito armado. O evangelho de Jesus. Nesse evangelho nós temos a apresentação de Jesus Cristo como a resposta para a dominação romana. Nele, todas as antigas profecias se cumprem. Nele, nós temos o Rei esperado. Por meio dele, o reino de Deus, profetizado por Isaías, e que nós temos tanta expectativa, enfim se manifestou. Esse reino se manifestou, contudo, não da forma como os revolucionários esperavam. Não dessa forma, mas esse reino se manifesta por meio da crucificação e da morte de Jesus Cristo na cruz. A vitória de Jesus é uma vitória um tanto quanto paradoxal. E ali, naquela cruz, um novo reino foi inaugurado. Uma nova forma de se obter a vitória surgiu. E assim como no passado, um profeta foi utilizado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Senhor, Marcos enxergou na pessoa de João Batista, mais uma vez, a manifestação daquela mesma voz que no passado afirmou: preparai um caminho para o Senhor, fazei retas as suas veredas. Para Marcos, o verdadeiro cumprimento da profecia acontecia com a manifestação de Jesus Cristo. E aquela voz profética do passado que falou sobre a libertação do povo da Babilônia era a voz que falava por meio da boca de João Batista.
João Batista, para o evangelista Marcos, era o cumprimento de uma antiga profecia que também está no livro de Malaquias, nos últimos versículos, últimos 3 versículos de Malaquias, no capítulo 4, que diz que um dia Deus enviaria Elias, aquele profeta que não morreu, mas que subiu aos céus. Elias seria enviado como um mensageiro divino. Para Marcos, João Batista era Elias. Para Marcos, João Batista era aquela voz que proclamou em Isaías no deserto. Esse é o papel de João Batista na história de salvação. É aquele que prepara o caminho para a manifestação da glória de Deus. Ele surge no deserto, como nós podemos ver, proclamando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E até mesmo a aparência física de João Batista, a forma como ele se veste, lembra muito a forma como o profeta Elias se portava. Além disso, João Batista batizava as pessoas para fazer com que elas renovassem o seu pacto como forma de arrependimento, uma declaração de que eles se arrependem de seus erros em guardar a aliança com Deus. E ali eles se purificam para voltar, se converter e voltar ao caminho de viver a verdadeira aliança com Deus ali do povo de Israel. Aquele para quem João preparou o caminho, conforme o próprio João vem falar, no versículo 7, é aquele que é mais forte do que ele, o qual ele não está às alturas nem para, se desabaixando, desatar as correias da sua sandália. João Batista preparou o caminho para aquele que ele chama de mais forte. Jesus é aquele que mais na frente no Evangelho vai definir o que é ser o mais forte. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens se primeiro não amarrar o homem forte. Marcos capítulo 3, versículo 27. Jesus é o homem mais forte do que o homem forte. Jesus é mais forte do que Satanás, que mantém as pessoas cativas. Ele é aquele que pode entrar no reino das trevas, amarrar o homem forte e, por ser ainda mais forte do que ele, saquear os seus bens. João preparou o caminho para aquele que tinha o poder de derrotar o verdadeiro império que dominava não somente sobre o povo judeu, mas sobre toda a humanidade, o império das trevas. Afinal de contas, a força que empoderava a Babilônia no passado, a força que empoderava Roma naquele momento da história, não era a própria Roma, mas era a força das trevas, e era a força que domina sobre qualquer outro império político que nós possamos ver presentes na nossa realidade, fazendo com que as pessoas sofram, fazendo com que as pessoas adoeçam, fazendo com que as pessoas não vivam vidas dignas. É o reino das trevas. Meus irmãos, hoje, no segundo domingo do Advento, nós nos lembramos da figura de João Batista e da sua importância na história da salvação. Nós nos lembramos que, acima de tudo, ele preparou o caminho para que alguém muito mais forte do que ele pudesse passar. Ele preparou o caminho para que o homem forte que invadiu o reino das trevas e o derrotou viesse. Afinal de contas, naquela cruz, Jesus derrotou o verdadeiro inimigo que estava agindo o tempo inteiro da história. Não era apenas a Babilônia, não era apenas Roma. Naquela cruz, o Evangelho encontrou o seu cumprimento e a nossa libertação aconteceu. E por causa da libertação que aconteceu naquela cruz, hoje nós somos batizados e podemos viver no poder do Espírito Santo. Foi para esse Evangelho de Jesus que a voz profética de João Batista preparou o caminho. Essa é a nossa fé, essa é a que nós esperamos, a manifestação da pessoa de Jesus. Por isso, nós oramos. Por isso eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento para curvarem suas cabeças e orarem comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu enviou João Batista para preparar o caminho para o Senhor. E ele veio, pregou, morreu,
Assim como o Senhor veio, pregou e morreu também. Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio até nós. O Senhor veio com a mensagem de que nós também devemos nos arrepender e crer no Evangelho para encontrarmos a salvação em Ti. Senhor Jesus Cristo, Tu que é aquele que vem em nossa direção como nosso Senhor, como nosso libertador, que nós possamos viver vidas dignas de Ti. Que nós possamos viver vidas dignas, Pai amado, na expectativa de que o Senhor venha, de que o Senhor transforma toda essa realidade. Começa transformando a cada um de nós. Começa transformando a vida onde nós vivemos no nosso cotidiano. Transforma essa realidade. Transforma o Brasil. Mas primeiro, transforme a mim. Que pelo poder do Teu Espírito Santo eu possa me arrepender. Eu possa ser purificado e tornado puro em Ti. Senhor, eu Te agradeço pelo Teu Espírito Santo que me foi dado. Em nome de Jesus eu oro. Amém.